subo aqui na frente. Ó, vai começar uma nova turma da Oficina de Sentimentos no dia 3 de setembro, não semana que vem. Na outra semana, semana da Festa do Tempo. Às 20 horas, tá? Quarta-feira, né, Beatriz, né? Na quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui no salão, tá? Eu já participei de pré-oficina, meu filho de sentimento há pouquinho tempo, né? Eu sou novo, né? Mas é muito bom, viu? A gente acaba se conhecendo melhor e conhecendo melhor as coisas novas, aprendendo coisas novas. Trocando informações uns com os outros, a gente aprende a ser melhor. Com a gente mesmo e com as pessoas ao redor. A Lucinha também está cobrando aqui a parte do pessoal da sopa aos sábados. Está precisando de pessoas para ajudar a descascar legumes, né? Tem um pessoal que vem sempre sábado, né? Para descascar legumes e depois para ajudar a fazer a sopa. Evangelização também, né? Fazer um lanchinho. Isso. Inclusive, quando nós chegamos aqui, ainda bem que a gente veio a Marlina, conseguimos fazer um lanchinho. São assim, tarefas que tem na casa que a gente precisa fazer, né? Tem que ajudar. Faz parte do exercício da caridade, né? Hoje nós vamos ter a visita do Renato, né, de Badibacite, né, Renato? Ele vai falar sobre Jesus na calma tempestade. Bem acadêmico nos dias de hoje, né? Interessante, tá? Vamos fazer a prece inicial? Divino companheiro Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do aprendizado da noite, né, as orientações que nos serão passadas pelo nosso irmão Renato, a noite de hoje. Ele veio lá de Badibacite para nos abrilhantar com as suas informações, com a sua palestra, esse bate-papo, que vai nos auxiliar muito, que vai nos ensinar muita coisa nova e vamos talvez até relembrar os conhecimentos antigos. Agradecemos também a espiritualidade da casa, que preparou todo esse ambiente, né? Como sempre, desde as primeiras horas dessa quinta-feira, para que a gente chegasse aqui e nos usufruísse de todas essas tendências, desse ambiente de paz, de convívio, de amparo, né, de consolo a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe a todos, que fiquem em paz a noite de hoje. Muita luz a todos. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui, primeira vez, conhecendo essa casa linda, faz um trabalho tão bonito, e vamos conversar hoje sobre Jesus. Hoje eu trago uma passagem de quando o mestre Galileu foi fazer uma viagem e ele precisava atravessar um lago tão grande que era chamado de Mar da Galileia. Ele ia atravessar com seus discípulos. Só que hoje eu convido a todos para visitar essa história. Convido a todos a fecharmos nossos olhos físicos e se transportar espiritualmente para a Galileia de 2000 anos atrás. Aquela que era um dia calmo, um dia quente, um dia de sol, de calor, que a gente conhece bastante aqui, e um mestre Galileu e seus discípulos se avizinhavam
de um grande lago. Um lago tão grande que era chamado de Mar da Galileia. Eles iam fazer a travessia desse lago e eles chegaram na borda, na margem do lago, encontraram um barco simples, um barco humilde, de madeira, e o mestre entra no barco, os discípulos o seguem e eles começam a travessia. O lago naquele dia estava calmo, tranquilo, sossegado, os ventos eram calmos, tranquilos, o céu totalmente azul, uma brisa suave, e a viagem começa tranquilamente. O mestre Galileu, cansado, porque tudo que se fazia lá ou era a pé ou era animal, mas como eles não tinham dinheiro, era tudo a pé mesmo. Então o mestre se recolhe no cantinho do barco e dorme tranquilamente. Os discípulos ali já conheciam aquele lago, vários deles já tinham feito essa travessia, ou pescadores. Então nada ali era novidade, estava tudo tranquilo. A viagem prosseguia tranquilamente. Quando eles estavam chegando próximo do meio do lago, aquele céu azulzinho, tranquilo, começa a se carregar de nuvens pesadas. Aquele vento que estava quentinho e tranquilo começa a ficar gelado e mais forte. O lago que estava calmo começa a ser agitado por nuvens que cada vez mais começam a ficar mais fortes, mais bravas, e começa a anoitecer no meio do lago, aquela ventania, e todos já sabiam que ia desabar uma tempestade ali. Eles prosseguem a viagem, uma chuva torrencial cai sobre eles, as nuvens pesadíssimas, o lago começa a se agitar, ondas começam a cobrir o barco era pequenininho, o barco era jogado de lá para cá, e os discípulos começaram a ter um sentimento no coração que é muito comum a todos nós, que é o desespero. O desespero começou a bater e eles começaram a pensar que eu acho que a gente não vai terminar essa viagem não, hein? E o barco é jogado de um lado para o outro, ventos fortes, o lago totalmente revolto, chuva torrencial, e o mestre dormindo tranquilamente. Eles se desesperam, não aguentam e vão lá e acordam Jesus. E falam: mestre, a gente vai morrer. Nosso barco vai virar. E Jesus, ele acorda, olha para os discípulos com um olhar duro e fala para eles: por que vocês têm tão pouca fé? Mas a dureza de Jesus era suave, e ele se levanta, vai até a proa do barco e conversa com a tempestade, conversa com os ventos, e eles se acalmam na hora. Aquela chuva para, os ventos se acalmam, o lago volta a ficar tranquilo e o sol volta a brilhar. Agora eu convido a todos a voltarem aqui para Bopiaçu, 2000 anos depois dessa história, e vamos refletir um pouco sobre essa história. Quando eu escutei essa história a primeira vez, eu pensei assim, né? Mas meu Deus, né? O discípulo covarde, né? O pessoal convivia com Jesus, já tinha visto ele fazer milagres, sabia que ele era o Messias. Quem acha aqui que o barco ia virar, ia matar Jesus e os discípulos ali? Imagina como o pessoal era covarde, né? Mas será que são só os discípulos que eram assim? Que são assim? Ou conosco acontece a mesma coisa? A
acontece igualzinho quando a gente está passando por uma dificuldade e na nossa vida parece que uma tempestade caiu sobre nós e a gente se esquece de que a gente não está sozinho. Jesus está conosco no barco. E aí, a gente desespera? A gente se desespera achando que não tem saída? Ou a gente vai lá acordar Jesus para acalmar a tempestade da nossa vida? A tempestade da nossa vida, aquele barco, simboliza a nossa evolução. E Jesus, ele entra no barco primeiro que todos. Então, ele entrou na terra primeiro. Enquanto a gente era um germenzinho, Jesus já era um Cristo há bilhões de anos. Então ele nos tem como discípulos, como ovelhas que ele é incumbido de guiar. Então a gente se lembra quando acontece uma coisa conosco e a gente se desespera, a gente se lembra que a gente não está sozinho ou a gente acha que a gente está sozinho? Normalmente a gente esquece, né? A gente esquece que a gente nunca está sozinho e a gente esquece que a tempestade faz parte da evolução. A gente esquece que a tempestade ela tem um começo e um fim. Ela vai acabar. Com certeza. E o lago, às vezes algum de nós aqui pode estar num lago calmo, tranquilo, no comecinho da viagem. Aquele dia que a gente fala que está todo mundo da nossa família com saúde, a gente tem um emprego, não ganha tão bem não, mas pelo menos paga as contas, está todo mundo bem, a gente tem o que comer, onde morar, nada de muito ruim está acontecendo na nossa vida, mas às vezes alguns de nós aqui nesse momento estão passando na maior tempestade das vidas. E às vezes a gente está sentado do lado deles e a gente não sabe o turbilhão que está passando dentro. Quantas vezes essa pessoa já pensou assim, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que meu barco vai virar, eu acho que dessa tempestade eu não passo. Vocês viram como a gente é igualzinho os discípulos? É a primeira tempestade que a gente passa na vida. Todos aqui, alguém não passou por nenhuma tempestade na vida? Todo mundo já passou. Os discípulos também. Ali, aquele lugar era comum ter tempestade. Mas por quê? É muito forte. Mas por quê? Porque o X da questão ali foi o desespero. Eles deixaram o desespero tomar conta deles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre não se desesperar, porque Jesus vai acalmar a tempestade. Só que a gente tem que saber estar bem para quando a tempestade vir. Mas a tempestade vai vir na minha vida? Vai. Não queria ser eu a dar essa notícia, mas tempestades vão vir na vida de todos nós. Por quê? Porque aqui é uma escola e um hospital. Então, a gente não veio aqui para o recreio, a gente veio para aprender. E a gente só aprende como? Aprende e é provado. Então a tempestade ela vem para provar. Será que você aprendeu mesmo? A tempestade vai vir. Então a gente sabe que a tempestade vai vir, não é? A tempestade virá na nossa vida e como que a gente não se desespera? Por quê? Se desesperar, a gente tem que saber, Jesus está junto conosco no barco. Não podemos esquecer disso. Jesus está ali, através dos emissários de Jesus, os seus emissários, eles estão ali do nosso lado, muitas das vezes gritando no nosso ouvido, a gente não quer escutar. Então a gente tem que saber que se o desespero bater, a gente tem que, através da oração, acordar Jesus.
Porque Jesus está dormindo do nosso lado. Por que Jesus está dormindo? Por que Jesus não estava de pé, falando junto com os discípulos, enfrentando a tempestade? Será que os discípulos teriam desesperado se Jesus estivesse de pé lá com eles? Não. Mas e o mérito de passar pela tempestade? Não ia ter. A mesma coisa que a gente estudar matemática, o professor ir lá e fazer a prova. E que mérito que a gente vai ter? Então, Jesus ele tem que se apagar. Os espíritos amigos, eles se apagam para que a gente possa enfrentar. Porque se veio na nossa vida uma tempestade, é porque o nosso barco suporta essa tempestade. A gente está preparado. A gente foi cuidadosamente colocado exatamente onde estamos hoje. A gente foi colocado na família que a gente precisava. A gente foi colocado com as pessoas amorosas e amigas e as pessoas difíceis que a gente precisava. A gente está exatamente onde a gente está. Então, Jesus não vai colocar a gente onde a gente não consegue lidar. Então, se a tempestade vier na nossa vida, a gente tem que saber. A gente está preparado. A gente aguenta. Por pior que ela pareça. Só que a gente acaba desesperando. E como que a gente faz para não desesperar nos dias de hoje? Vamos trazer a reflexão bem para o dia de hoje, bem para a nossa vida. Porque às vezes a gente estuda uma coisa muito hipotética e não pega uma coisa que é muito importante para a gente não desesperar, que é o quê? Tomar cuidado com isso aqui. Redes sociais hoje são a nossa fonte, o pessoal sempre olhando assim, redes sociais são a nossa fonte principal de vibração baixa. E o que é vibração? Vamos entender. Vibração é uma coisa espiritual? É. E vibração é uma coisa física também? É. Vamos entender o que é vibração primeiro. A gente acorda 6 da manhã, vai trabalhar. Está chovendo, bem fraquinho, muito frio. A gente acorda, já bate o dedinho na mesa, acorda atrasado, não dá tempo de tomar café, sai correndo, vê de longe assim o ônibus indo embora. A gente repara que a gente esqueceu a marmita, a gente pegou chuva, tá frio, a gente chegou fedido, cansado, com fome, mal-humorado no serviço, e a gente encontra uma pessoa que mora no quarteirão do serviço. A pessoa acordou, tomou café da manhã, meditou, escutou uma palestra, um pedacinho, está tranquilo, chegou cheirosinha no serviço, e é aquela pessoa que 7 da manhã está alegre e dá bom dia para todo mundo, um sorrisão assim. O que a gente tem vontade de fazer quando a gente encontra uma pessoa dessa, quando a gente está daquele jeito? Tem vontade de dar o quê? Uma cadeirada? Ou um bom dia também? Não, bom dia para quem, né? Bom dia para quem? Você quer acertar ela com alguma coisa. Isso daí é vibração. São vibrações diferentes. Então, imagina se a gente fisicamente vibra diferente, imagina espiritualmente. Quando a gente vibra fisicamente, às vezes eu consigo afetar minha esposa. Às vezes eu estou de mau humor, 15 minutos depois ela está também. Porque eu consigo passar aquela energia. E espiritualmente, isso acontece num raio muito maior. Então, às vezes a gente está triste, acordou meio para baixo. Só que a gente acordou no nível 2 de tristeza. E a gente continua triste. E a gente vai e consegue encontrar companhias, pessoas desencarnadas que estão tristes também. E eles chegam porque pessoas tristes ou bravas adoram ficar junto. Quem aqui já foi numa fila do banco, que delícia que é falar mal do banco.
para a pessoa que está na fila também. Olha que demora, que absurdo. Se alguém for falar do evangelho lá, vai ter aceitação? Não, a pessoa quer reclamar e fala não do banco. Então o que é? Afinidade. Então, às vezes a pessoa está triste só um pouquinho. Aí chega outra pessoa desencarnada triste e começa a lamuriar do lado. Aí começa a vir outra. Quando ela vê, ela está com 20 pessoas tristes em volta. Ela fez a fila do banco na casa dela, triste. E a tristeza dela, que era 2, agora é 10. E ela não sabe por quê. Ela atrai pessoas que estão daquele jeito. Então, a gente tem que aprender primeiro a lidar com a sintonia, com a nossa vibração. A nossa vibração, então, a gente tem que pegar a causa dela. A gente acordou. Na primeira coisa que a gente faz normalmente é ligar a TV ou pegar o celular, né? Ligar o rádio. Mas o que a gente escuta quando a gente liga a TV e o jornal? Coisa boa, né? Só aquele jornal que você tem que assistir a 2 metros para não voar sangue. Você liga o rádio, mesma coisa. É gente vendendo produto ou é falando de roubo, de corrupção, de tudo mais. Aí a gente vai lá e fala, não vou ver isso, pega o celular. O celular mostra o quê? A mesma coisa. Corrupção, é guerra, é presidente, é ladrão, é isso, é aquilo, é roubo na cidade. Aí a gente pensa o quê? O mundo está perdido, né? Quem nunca pensou isso não está vivendo no Brasil. Não tem jeito mais não. Mas será que a gente não está olhando só para coisa ruim? Será que a culpa disso não é nossa? No nosso celular, que é a nossa principal ferramenta de conexão hoje em dia, tem uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo, ele é a inteligência artificial da plataforma. O que ele quer de você, de nós? Ele quer que nós fiquemos assistindo mais. Por quê? Porque quanto mais a gente assiste, mais anúncios eles vão conseguir mandar para a gente. O objetivo do algoritmo é que a gente fique assistindo. Por isso que às vezes a gente pega o celular e fala assim, nossa, vamos só ficar um pouquinho no celular, você vai ver de noite. Então, nossa, fiquei 3 horas aqui no celular olhando, eu nem vi passando. Então o algoritmo ele é feito para aprender a gente e para a gente ficar consumindo aquilo. E como que ele funciona? Ele funciona com base no que ele acha que a gente gosta. Então, a gente pega e vê um vídeo sobre a guerra da Ucrânia. A gente assiste um vídeo e a gente revoltado. Mas que absurdo. 2025 tem gente bombardeando a pessoa. Mas que absurdo. Criança morrendo, idoso morrendo. Olha que absurdo. E a gente vai lá e assiste odiando. Só que a gente fica 15 minutos assistindo. A gente envia no grupo da família para as pessoas também se revoltarem, que é um absurdo. E o que vocês acham que o algoritmo vai pensar? Que a gente não gostou desse conteúdo ou que a gente está adorando? A gente está adorando. Então ele vai fazer o quê? Manda mais para ele. Ele gosta disso. Manda mais coisa. E a gente vai ver, a gente fica 2 horas no celular, jogando para cima e começa a vir uma coisa pior que a outra. E a nossa sintonia vai fazendo o quê? Baixando. E quando a nossa sintonia está baixa, se acontecer uma coisa ruim na nossa vida, se cair uma tempestade na nossa vida, a gente desespera mais fácil, sim ou não? É muito mais fácil da gente se entristecer, de querer jogar a toalha, quando a gente está com a sintonia baixa. Então a gente precisa, o primeiro ponto da nossa conversa é cuidar da sintonia. A gente vai fazer, tem lição de casa hoje. A gente vai pegar o celular, a gente vai na rede social que a gente gosta, a gente vai ver o primeiro vídeo. É legal? Legal assim, bom, te deixa feliz. Ah, mas é cachorrinho feliz. Deixa feliz, não deixa para baixo.
deixa lá. Começou a falar de corrupção, a gente não vai resolver os problemas do Brasil destruindo a nossa sintonia. A gente precisa estar bem para poder efetivamente resolver alguma coisa ou ajudar. Então começou um assunto pesado, ruim, guerra, corrupção, morte, assassinato, roubo. A gente vai apertar e segurar na rede social, ou vai clicar nos 3 pontinhos, e todas as redes sociais têm um botão escrito não tem interesse. Quando a gente faz isso, eles vão pegar aquela recomendação que eles jogaram pra gente, vão falar, não, ele falou que não tem interesse. Vou mandar, para de mandar isso aqui, vou mandar outras coisas agora. E a gente vai fazendo isso até começar a ficar coisas boas. É pessoa fazendo caridade, é pessoa ajudando cachorro, é palestra, pedaço de palestra, é música, é coisa que deixa a gente para cima. A gente vai assistir. Quando aparecer uma coisa que te deixa para cima, mesmo, curte, comenta, compartilha, envia no grupo da família. Por quê? O algoritmo vai adorar. Falar, disse aqui que ele gosta, vamos mandar para ele. E a gente vai parar de ser bombardeado diariamente de coisa ruim. Isso daí tem que ser uma coisa contínua, porque o algoritmo é danado. Vira e mexe, ele dá uma jogada. Ó, que a guerra, eu tenho interesse. Se eu começar a assistir, por curiosidade, ele vai achar que a gente gosta. Então joga para fora. Não quero. Por quê? Porque a gente não vai desesperar quando vier a tempestade. E a gente sabe que ela vai vir. Então por que a gente não vai estar preparado para ela? A gente vai estar para baixo. Ir para baixo com coisas que a gente não vai ajudar. Se a gente passa de carro viajando e vê um cavalo maltratado, e a gente adianta alguma coisa a gente se revoltar e ficar triste por causa daquilo ali? A gente vai ajudar o animal? Não. A gente ajuda vindo aqui descascar legume, porque a gente sabe que aqueles legumes estão indo para pessoas que precisam. Isso daí efetivamente a gente ajuda. Mas só tristeza, só revolta não ajuda em nada. A gente não muda. A gente só se deixa para baixo. Então, nosso primeiro ponto de hoje vai ser o quê? Vamos evitar a energia baixa. Porque a energia baixa faz a gente desesperar quando vem a prova. Então, a gente precisa cuidar da energia. E o segundo ponto de hoje é o quê? Quando a gente está numa jornada, a gente tem que saber para onde a gente vai. Jesus, quando ele estava no barco e eles iam atravessar, eles sabiam que eles iam sair daqui e ir para lá. E na nossa vida, para onde que a gente vai? Qual que é o nosso objetivo de vida? Nosso objetivo de vida é o reino de Deus. Jesus já nos contou. Então a gente sabe que é o reino de Deus. E se é o reino de Deus, a gente sabe como chegar até lá. É uma viagem. A gente está no meio dela. E no meio dessa viagem vai ter tempestade? A gente já sabe. Vai. Então, como que a gente se prepara para a tempestade? Para quando ela vier, a gente já se prepara. Primeiro ponto, cuidamos do básico. Desespero. Vamos manter nossa energia alta, nossa sintonia alta. Agora, a gente precisa aprender. Porque lembra que a gente comentou que aqui é uma escola e um hospital? Na escola acontece o quê? A gente estuda, depois tem a prova. Aqui é igual. Quando a gente está na calma, na calmaria, a gente é hora de se preparar. Porque a hora que vier a prova, a gente faz a prova e tira de letra. A prova vai ser difícil? Vai. Tempestade é tempestade. Não tem o que a gente falar. Vai ser difícil. Mas a gente pode
preparado, a gente passa muito mais tranquilo por ela. E como que a gente se prepara para uma viagem? A gente faz nossa mala. E nossa mala de viagem, a gente inclui as coisas certas para o destino que a gente vai. Se a gente vai, o centro aqui falou, não, a gente vai fazer uma excursão, a gente vai para o Nordeste, no meio do verão. O que a gente vai colocar na nossa mala? Blusa de frio, touca, luva. E se a gente for para a Serra Gaúcha no inverno, vai colocar camisetinha, chinelo? Não. A gente vai colocar a roupa certa para onde a gente vai. E se a gente sabe que a gente vai para o reino de Deus, que não é um lugar físico, que é um estado de consciência, e nosso objetivo final é a felicidade plena, porque aqui a gente é feliz só em pontos. Se a gente tem esse objetivo, se Jesus falou que a gente vai atravessar um lago, a gente vai chegar, está garantido. A gente que vai fazer o tempo. O tempo, quem diz, somos nós. A gente pode escolher fazer o caminho rápido ou demorar. Quando a gente está com a nossa mala pronta e a tempestade vem, a gente passa por ela rápido e continua. Então, hoje vamos aprender a montar nossa mala de viagem para o reino de Deus. A gente vai abrir nossa mala e o primeiro item que a gente coloca dentro é o quê? A palestra do Centro Espírita. Vir ao Centro Espírita é muito importante, porque aqui a gente já está recebendo um tratamento, só de estar aqui, a espiritualidade já está trabalhando em cada um de nós, o que a gente precisa exatamente, e a gente está assistindo uma palestra, está assistindo alguém falando sobre o Evangelho de Jesus. Quando a tempestade vier, e o que será que a gente vai lembrar? Será que a gente vai lembrar daquele pedacinho da palestra e falar assim, nossa, é verdade, ó, eu estou me deixando desesperado. Ou será que a gente vai lembrar daquele pedaço daquela série da Netflix? Se a gente só tiver com a série lá dentro, o desespero vai começar a entrar no coração. Então, primeiro item, palestra. Palestra no centro, muito importante. Ah, mas eu não consegui vir no centro hoje. Não consegui, porque o dia do Centro Espírita é o dia que acontece tudo na vida, né? É o dia que o cachorro fica doente, que o papagaio fica doente, que o filho fica doente, que chove, que faz frio, todo dia do Centro Espírita parece que acontece uma coisa diferente. Então, não consegui. Não, mas hoje aconteceu uma coisa muito difícil que eu não consegui ir. Que pena, não consegui ir no centro, agora eu vou fazer o quê? Vou maratonar a minha série? Não. Eu posso montar minha malinha em casa também. Eu posso assistir uma palestra online. No YouTube tem literalmente palestras sobre tudo com quase todas as pessoas, vocês podem imaginar. Então, a gente pode pegar, coloca na TV de casa e assiste uma palestra. Aí a pessoa fala, ah, mas na minha casa não consigo assistir palestra. Eu tenho filho, marido não deixa, só na TV. Eu não consigo assistir palestra em casa. Mas para quem assistir a palestra, ver o palestrante é só um acessório. Vocês precisam escutar o palestrante. A gente pode ouvir uma palestra espírita em casa. Quando a gente estiver em contato com o infinito é louça. Louça na pia é o contato humano com o infinito. Você lavou, você olhou para a direita, olhou de volta, ela está lá. Suja, os potes, as panelas, está tudo lá de novo. E a gente tem que fazer isso todo dia, não tem? Varrer casa, passar pano, roupa, louça. É coisa diária que a gente tem que fazer. Por que a gente não aproveita esses momentos para fazer nossa malinha no reino de Deus? Coloca um fone de ouvido, coloca uma palestra. Quando a gente está fazendo isso, a gente está escutando uma palestra, está escutando uma mensagem, a nossa sintonia vai ficando elevada de escutar. A gente pode, mas
Eu não gosto desse negócio de tecnologia. Não gosto de celular, isso não é para mim. Então, livros. A gente pode ler livros. O centro, tenho certeza que tem uma biblioteca. Confirmado, tem uma biblioteca e está disponível várias obras para a gente poder pegar por empréstimo e ler. E a leitura ela é uma coisa muito interessante porque ela muda a nossa sintonia também. Se a gente está ruim, um pensamento ruim, pega um livro e lê 107 páginas, prestando atenção. Parece mágica. A sintonia muda. A gente muda a nossa percepção. Nossa sintonia muda. E a gente está fazendo nossa valia. Ah, mas eu não consigo ler. Livro, para mim, é um Rivotril natural. Comecei a ler 2 páginas, começa a pescar. E aí? O que a gente pode fazer? Escutar livros espíritas. No YouTube também temos livros espíritas narrados, lidos, de ponta a ponta, que a gente pode colocar um fone de ouvido e escutar um livro espírita. E para quem aqui gosta de novela, tem novelas de livros espíritas. Novelas de livros espíritas não é uma leitura qualquer. São atores interpretando cada personagem, sonoplastia e tudo mais. O livro que eu sei que tem há 2000 anos, Ave Cristo, o Livro dos Espíritos, lido pelo Carlos Vereza, lindo. Então são vários livros espíritas que eles estão de ponta a ponta lidos, que a gente pode ler ou escutar no nosso tempo, enquanto a gente está fazendo os afazeres. Aí eu estou indo trabalhar, eu gasto 30 minutos. Imaginou quantos livros que a gente consegue ler? Palestra que é 1 hora, ó. Foi e voltou, uma palestra. Ao invés de colocar uma música menos digna, né? E a gente coloca uma palestra. A música boa, ela é boa para a nossa sintonia. Colocar uma música animada é boa. Só que hoje em dia é difícil, né? Então, coloca uma palestra, coloca um livro para escutar. Para quem gosta de celular ainda ou de computador, temos o Kardecpedia, do professor Cosme Massi, que ele está compilado toda a obra de Kardec lá, tudo, incluindo revista espírita, está tudo compilado lá, de fácil acesso para a gente consegue pesquisar por termo que a gente quer saber. Então, assim, todos esses artifícios que a gente pode usar é para quê? Para quando a tempestade vier na nossa vida, a gente não deixar o desespero bater. E se o desespero bater, a gente se lembrar: Jesus está conosco, não estamos sozinhos, seus emissários estão do nosso lado, eles só precisam da nossa boa sintonia para que a gente escute eles. Por isso é tão importante a gente ter uma sintonia boa. Então, vamos nos preparar primeiro para enfrentar a tempestade com todas as armas disponíveis que a gente tem, para que a gente tenha uma base para poder enfrentar, e vamos cuidar da sintonia. Desses 2 jeitos, quando a tempestade vier na vida de todos nós, a gente vai se lembrar que a gente não está sozinho, que a gente está preparado para enfrentar essa tempestade e que Jesus, se for preciso, está do nosso lado. Basta uma oração. Os emissários dele estão do nosso lado esperando para nos confortar, para nos dar forças para seguir em frente. E para finalizar, trouxe uma poesia do Chico, que fala muito do que a gente falou hoje. O nome dessa poesia é Tudo Passa. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão.
A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos no instante. Elevemos nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossegar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, espero que a gente se lembre dessas palavras quando a tempestade chegar na nossa vida, que a gente se prepare, que a gente cuide do nosso coração, que confie que a gente nunca está sozinho, mesmo na pior das tempestades. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo retorno. Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga que está aqui conosco, que nos acompanha sempre. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado de hoje e pedimos, Senhor, que os ensinamentos que a gente recebeu aqui hoje encontrem morada no nosso coração, que a gente possa utilizá-los quando for necessário, que a gente possa levar a outras pessoas que estiverem precisando essas palavras, esse conforto que a gente escutou aqui hoje. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje. Nos abençoe, nos acompanhe sempre. Que assim seja.